nós falamos sobre sintomas do aparelho respiratório. Na verdade, era sobre o aparelho cardiorrespiratório, e agora a gente vai entrar no exame físico propriamente dito. Então, o exame físico do aparelho respiratório, o aluno ele tem que estar familiarizado, porque ele vai ser basicamente em 4 etapas, né? Inspeção, percussão, palpação e um dos pontos mais altos, né, do exame físico do aparelho respiratório, que é a ausculta pulmonar. Sendo que a ausculta pulmonar é onde mais o estudante precisa educar o ouvido dele, né, quando ele vai ouvir diferentes tipos de pulmões em diferentes situações, ou fisiológica ou patológica, para poder traçar o diagnóstico dele, né? Então, a inspeção. Então, nas práticas, sempre a gente dá preferência nessa etapa que as práticas sejam realizadas com homens, né? Porque a inspeção, o ideal é que ela seja feita com a pessoa despida, né? Então, em ambiente que seja calmo, mantenha o pudor do paciente e principalmente da paciente, né? E em ambiente bem iluminado. Então, a inspeção a gente vai dividi-la didaticamente em inspeção estática e inspeção dinâmica. Na inspeção estática, né, o que a gente vai ver principalmente é as alterações de pele. Então, sempre fiquem muito atentos, pessoal, porque às vezes a pele do paciente, principalmente no tórax, ela lhe dá indícios de alguns achados. Então, hoje pela manhã, nós estávamos diante de uma senhora, né, que ela tinha uma cicatriz de uma mastectomia e não tinha feito o esvaziamento linfonodal dela. Então, não era bem o intuito da prática, mas ela estava investigando um caroço que estava na axila dela. Qual foi a evidência? A gente viu uma cicatriz de mastectomia. Então, sempre muito cuidado. É inspecionar a face anterior, lateral e posterior do tórax do paciente. No exemplo aqui, a gente tem lesões herpetiformes, que são vesículas, né, com tendência à coalescência, ou seja, uma está se juntando à outra, né, com fundo eritematoso, né, tomando um dermátomo da pele do paciente. Isso daqui é um herpes zoster. Então, geralmente o paciente ele se queixa de uma dor. Geralmente o paciente ele se queixa de uma dor intensa, né, do tipo queimação, né, esse daqui, e isso pode aparecer de novo. São situações de estresse intenso, queda de imunidade, má alimentação, algumas doenças que colocam o paciente em situação de estresse oxidativo intenso, né. Aqui é bem autoexplicativo, a gente está vendo múltiplas lesões por perfuração tipo arma de fogo, distribuídas em tórax e membros superior esquerdo e direito do paciente, tá bom? Então, além disso, o paciente ele pode chegar com cicatrizes, que é o exemplo que eu falei para vocês anteriormente, de achados ou de eventos que ocorreram no passado e que podem estar intimamente correlacionados com a queixa principal dele hoje. Então, sempre atentar para cicatrizes de cirurgia. Então, um paciente que chega para vocês com dor em região precordial, aí vocês vão lá avaliá-lo. Ele tem uma cicatriz de uma cirurgia de uma esternotomia, né? Então, abriram o peito dele. Pessoal, silenciar bem os áudios. Então, um paciente que chega com a história de uma precordialgia, vocês vão ver, ele já tem cicatriz prévia de uma revascularização do miocárdio. Muito provavelmente, isso foi feito há 10, 8 anos atrás, muito provavelmente o paciente ele esteja diante de um novo quadro de coronariopatia. Em um dos eventos, a gente vai ver uma cicatriz de cirurgia cardíaca prévia. A prática de hoje exemplificava bem isso, né? Tinha um senhor, ele tinha já uma cicatriz de cirurgia cardíaca prévia, né? E tinha até o local onde tinham pescado as pontes dele, né, em membro inferior. Então, sempre avaliar para cicatrizes de eventos no passado. Vou botar isso bem aqui. Então, sempre avaliar cicatriz de eventos no passado, como drenagens torácicas, procedimentos cirúrgicos como mastectomia, se foi feito ou não esvaziamento linfonodal. Fístulas, pessoal, é o seguinte. Uma fístula é quando a gente tem uma comunicação de uma área do corpo com outra área. Geralmente essas fístulas elas são oriundas na parte torácica, né? São oriundas de procedimentos cirúrgicos. Aqui foi um dreno torácico que deve ter sido, ou o procedimento deve ter sido realizado nesse paciente, e a cavidade torácica dele está em contato comum com o meio externo. Um exemplo bem de...
eu digo, não vou dizer legal, mas um exemplo bem assim ilustrativo disso foi um paciente procurou o serviço, ele já tinha ficado acompanhando previamente, porque ele tinha feito uma laceração do esôfago por causa de um osso de galinha. Então o esôfago dele lacerou, caiu o conteúdo alimentar no mediastino dele, ele fez uma mediastinite. Depois que ele se alimentou, horas depois ele começou a sentir um desconforto de caráter progressivo, esse desconforto em região precordial. Internaram ele pensando que ele estava infartando. Só que os marcadores de necrose miocárdica que a gente vai ver lá na aula de síndrome, todos normais. Quando foram ver, ele tinha A no mediastino dele, no exame de imagem, estava fazendo um pneumomediastino. Quando foi esse pneumomediastino dissecou, fez um pneumotórax e foi feita uma drenagem torácica. Só que o que o cirurgião achou estranho? E na hora que ele colocou o dreno, o que estava saindo era resto de alimento. Arroz, feijão. Então o que ele estava fazendo era, ele fez uma comunicação. Pois bem, esse paciente é mortalidade alta, ele conseguiu sair da UTI e tudo. 2 meses depois, ele volta de novo com dor. Uma das zonas que foi realizada a drenagem torácica ficou o orifício, porque estava fechando por segunda tensão. Voltou, de novo, depois que ele se alimentou, saiu resto alimentar. Ele voltou com a mesma queixa de dor e desconforto. A lesão voltou de novo. E o que ele tinha feito era uma fístula. E a gente avaliou isso por uma fístula. Então, sempre ficar muito atento para isso no tórax do paciente. Além disso, o sistema venoso ele também dá importantes dicas de como está o funcionamento de diferentes sistemas. Né? Aqui, pessoal, aqui o paciente ele tem uma turgência de toda a cadeia venosa de região cervical. Muitas vezes está relacionado com cardiopatias em estágios bem evoluídos, pacientes com turgência jugular. Então, sempre atentar para como é que está o sistema, se o sistema venoso desse paciente está visível, né? E presença de edema, né? Que é líquido em região intersticial. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque na região do tórax, às vezes é meio difícil a gente avaliar edema. Mas pode acontecer. Aqui é um edema ocasionado por paciente com consumo intenso. Ele estava evoluindo com insuficiência hepática, após ser ministrado esteroide em dose bem... Na verdade, o que ele fez foi anabolizante para cavalo, né? Então, ele fez em dose bem elevada, estava fazendo um edema importante associado com insuficiência hepática. Pois bem, então, antes da gente passar para a inspeção do tórax, a gente vê os perfis de tórax, né? Porque existem tórax que têm perfis patológicos, né? A gente tem que ter noção do que é a conformação normal de um tórax. A conformação normal de um tórax, ela mantém uma relação antero-posterior e látero-lateral na proporção de 1:2. Ou seja, a distância da região anterior para a região posterior, ela mantém uma relação 1, enquanto a distância látero-lateral mantém uma relação 2. Então, a proporção é de 1:2. Esse é o que a gente considera a configuração de um tórax normal. Existem na literatura diferentes tipos de tórax, né? E muitas vezes eles podem estar relacionados com achados patológicos, né? A gente tem o tórax normal, tem o tórax fundibuliforme, o tórax tonel, o tórax cariniforme, e a gente vai ver cada um desses perfis de tórax para frente. Então, um dos primeiros que a gente vê muito na prática, né? Isso daqui quando a gente estiver falando sobre síndromes pleuropulmonares, existe uma síndrome, né? A gente vai estudar ela bem mais aprofundado, de forma mais aprofundada, os achados semiológicos dela. Acontece principalmente em tabagistas de longa data, né? Ou alguém que vai ter uma lesão contínua e constante do parênquima pulmonar dele. O paciente ele vai perdendo zonas de troca, os alvéolos dele, e ele começa a lançar a mão, o organismo dele começa a lançar a mão de mecanismos compensatórios. Entre eles é o tórax em tonel, em que o paciente ele perde a proporcionalidade normal, que eu tinha comentado com vocês, que é a proporção 1:2, na distância antero-posterior com relação à látero-lateral, e ele começa a adquirir uma proporção de 1:1. Ou seja, a mesma distância antero-posterior vai ser a distância látero-lateral. Esse, semiologicamente, é chamado tórax em tonel. Isso é um mecanismo compensatório, geralmente ocasionado em pacientes com lesão constante do parênquima pulmonar. Né? Pacientes com enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, eles evoluem com esse padrão de tórax. Tá ok, pessoal? Podemos partir? Tá não tá entendendo, tá, Pedro? Oi?
enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças que vão causando lesão do parênquima pulmonar. Ele vai perdendo zona de troca e ele vai tentando compensar, aumentando o diâmetro do pulmão. Além de outros mecanismos, né, que a gente não vai se aprofundar muito, não. Então, a gente tem outros tórax, né, que a gente vai ter o tórax escoliótico e o tórax cifótico. Né? No nosso contexto, esses padrões de tórax, principalmente o escoliótico, ele é muito oriundo de vícios de postura. Né? Então, quem tem vícios inadequados de postura, quem trabalha com carga de sobrepeso intensa de forma contínua ao longo de anos, né? Ele pode evoluir com um tórax escoliótico. Né? Que o que vai ser é só o desvio da coluna na proporção, na distribuição normal dela. Um outro padrão, que é o tórax cifótico, o paciente ele tem um aumento em que a gente vai ter aquela proporcionalidade que eu falei para vocês de 1 para 2, às vezes ela vai chegar, essa proporcionalidade vai chegar até 3 para 1, quando comparado à distância antero-posterior para látero-lateral. Existem doenças que podem ocasionar isso. Vício de postura pode ser, às vezes o paciente já pode nascer com esse tipo de lesão, né? Mas existem doenças que também podem ocasionar isso. Entre elas, a gente tem o mal de Pote. O mal de Pote, o paciente ele vai ter uma tuberculose em região óssea, a gente vai ter uma lesão, um cisalhamento, destruição das vértebras do paciente, que muitas vezes elas vão passar por um processo de regeneração, formando um calo ósseo, e o paciente ele vai ter essa configuração no tórax dele. Tá certo? Isso daqui é o mal de Pote. Tá bom? Vocês vão ver isso daqui nas formas extrapulmonares de tuberculose, quando estiver pagando infectologia. Existem outras lesões, existem outros padrões de tórax que não necessariamente podem significar evento patológico. Mas, em algumas situações, eles podem estar relacionados com cardiopatias congênitas. O que a gente tem é o tórax infundibuliforme, que é o que o paciente ele vai ter uma escavação, uma depressão na região do externo dele, né? E a gente vai ter também o tórax carinforme, que já é o contrário. Ele vai ter uma proeminência na região do externo dele. Né? Então, nesses casos, o paciente, ele vai ter esse tórax dele escavado, né? Muitas vezes não significa nada, pessoal. Não é nenhum evento patológico de base. Mas algumas doenças ósseas, alguns padrões de cardiopatia, eles podem vir associados com esse perfil de tórax aqui. O tórax carinforme, pessoal, que é popularmente chamado aqui de tórax de pombo, né? O que acontece é que o paciente ele vai ter uma proeminência. Em mulheres, por causa da mama, às vezes fica difícil a gente visualizar esse tipo de formação, esse tipo de alteração no tórax do paciente. Fica mais fácil a gente visualizar em tórax de homens, tá bom? Lembrando, pessoal, que a inspeção ela deve ser feita também, né? Sempre a gente tem o tórax, ele é uma boa unidade de aprendizado na semiologia, porque ele é a gente diz que é uma área simétrica, né? É uma área semiológica simétrica. Então, professor, eu fico morrendo de dúvida em ausculta pulmonar, eu tenho um monte de dúvida. Eu já fico feliz quando o aluno ele chega e ele... Porque como o tórax ele é simétrico, a gente pode lançar a mão de comparação. Então, professor, eu tenho muita dificuldade em ausculta pulmonar. Se vocês ouvirem de um lado, teoricamente ser igual, com algumas exceções, que a gente vai ver as exceções, ser igual ao outro lado. Vixe, professor, então quer dizer que se eu estiver ouvindo esse som aqui e nesse outro lugar eu não estou ouvindo, provavelmente tem uma alteração. Se o paciente tem uma história patológica, se ele está me dizendo que está com... Sim. Então, sempre, pessoal, compara. Vocês vão ver que toda a semiologia do tórax ela é baseada em comparação. A gente compara um tórax com o outro. Então, na hora que vocês forem também na inspeção, vocês têm de ver como é o comportamento de um tórax em relação ao outro. Alguém olhando essa imagem aqui, esse paciente, ele tem algum tipo de alteração na imagem dele? Na região escapular, né, professor? Ótimo, na região escapular. Alguma alteração ligamentar, alguma realização nos ligamentos de ombro, mas vocês percebem que essa escápula aqui, ela está bem mais saliente do que a outra escápula, né? Então, pessoal, o que eu só quero dizer para vocês é, sempre na hora que forem avaliar, comparem um lado com o outro. Isso é válido para percussão, com algumas exceções que a gente vai ver. Isso é válido para ausculta pulmonar.
Isso é válido para o frame do tórax vocal. Sempre compare um lado com o outro. Então, com relação à movimentação, à inspeção dinâmica, a gente está vendo agora aqui o tórax com o seu funcionamento. Né? A gente está inspecionando o paciente, só que agora ele está vendo ele funcionando. Né? Teoricamente, isso daqui só é uma divisão, deu para perceber que é uma divisão meramente didática, né, pessoal? Porque é impossível você pedir, por favor, pare de respirar por 5 minutos enquanto eu avalio aqui seu tórax. Vocês vão tentando ver as duas coisas, tanto inspeção estática e dinâmica ao mesmo tempo. Né? Então, na inspeção dinâmica, vocês vão ver como são os movimentos respiratórios, a frequência, a sincronia, se é entrecortado, não é, se ele tem alterações de ritmo. Lembre-se que o normal é para o paciente ele ter um ritmo mantido, constante, sem pausas, sem acelerações bruscas. Esse é o ritmo normal da frequência respiratória. Vocês também vão ver a expansibilidade torácica, se a expansibilidade torácica está adequada, ou se a expansibilidade torácica está no seu nível elevado, ou ela está reduzida. E se o paciente está fazendo retrações inspiratórias como tiragem e com uso de musculatura acessória. Com relação à musculatura acessória, cabe algumas considerações importantes. Na dinâmica respiratória que a gente viu lá na nossa aula passada, o paciente ele vai basicamente usar o diafragma dele e vai usar os músculos intercostais, que a gente não percebe a ação dos músculos intercostais. Ok. Só que em algumas situações de estresse, então, aquele garoto com cetoacidose diabética, que a gente viu no padrão de Kussmaul, um paciente com infecção grave, um paciente com Covid, né? O que vai acontecer? Esse paciente ele vai começar a tentar hiperoxigenar. Muitas vezes, para a gente manter, por exemplo, para a gente manter esse nosso padrão respiratório aqui, ele representa, em média, 4, 3, até 5% da nossa cota metabólica, né? Que eu produzo de energia, até 5% é o que a gente está mantendo esse padrão aqui. Tranquilo, sempre com ritmo regular. Em situação de estresse, com uma pessoa com frequência respiratória de 30, esse consumo energético para manter o padrão respiratório, ele sobe para 30, 35%. Ou seja, o paciente já está numa situação de estresse, o organismo dele está numa situação de exigência metabólica, 30% está sendo só para manter uma frequência respiratória. Aí ele começa a lançar mão de músculos acessórios. Os músculos acessórios, pessoal, vocês vão ver que vai ser o esternocleidomastoideu, os escalenos, peitoral menor e o serrátil anterior. Em situações avançadas de falência respiratória, o paciente ele começa a usar até a musculatura abdominal para poder compensar o funcionamento da musculatura respiratória dele normal. Aí quando ele diz, olha, ele está respirando, muitas vezes o paciente ele diz, de forma popular, né? Está respirando pela barriga. Mas ali não, isso é um mecanismo compensatório. Olha isso em ação aqui, ó. Professor, o padrão respiratório assim muito tempo tem que entubar, né? O colega perguntou, professor, um paciente com padrão respiratório desse tem de entubar? Essa informação flui. Sim, a gente entuba para poder diminuir o consumo energético. Né? Você entuba, você é do paciente, deixa ele, eu vou falar isso de forma muito grosseira, em coma induzido, né? Você faz analgesia, deixa um hipnótico para ele ficar dormindo, enquanto uma máquina vai trabalhar na frequência que você quer. Aí ele fica sob ventilação mecânica invasiva. Você faz isso, porque esse paciente aqui, ele vai colapsar, ele vai fadigar essa musculatura e depois ele vai ter uma parada cardíaca porque você não consegue manter. Então, faça um exercício. Fique em 1 hora respirando com frequência respiratória de 36 respirações por minuto. Faça esse exercício. Quem conseguir pode me falar comigo, quem tem de publicar, viu? Porque você é um achado excepcional na fisiologia médica, viu? Mas o que está acontecendo aqui? Deu para perceber que músculos que a gente não observa normalmente, o paciente está lançando mão. Os músculos intercostais, músculos do esternocleidomastoideu dele, até a barriga não, os músculos abdominais o paciente está usando para poder compensar o padrão respiratório dele. Deu para entender, pessoal?
Percebam como tá, a amplitude dele está máxima, né, desse paciente aqui, está tentando puxar o ar com muita força esse paciente, tá? Mas vai chegar um momento que ele vai fadigar. Depois a amplitude dele fica mínima, até na hora que ele não consegue mais respirar. Aí ele tem que parar no cardiorrespiratório por hipoxemia. E vamos que vamos. Esse gráfico, esse daqui, pessoal, é um videozinho que eu acho que ele ilustra bem melhor os diferentes tipos de padrão respiratório que a gente viu, né, que a gente observou nas aulas passadas. Né? Eu não vou me atentar muito, que a gente já viu, né, em outros padrões respiratórios, mas vamos lá para o vídeo, que ele é bem ilustrativo. Respiração dispneica. Aquele nosso paciente do vídeo anterior, pessoal, qual vocês acham que era o padrão respiratório dele? Que respiração é essa? Ó. Musculatura abdominal, intercostal, que é coisa mais perdeu aí, ó. Platino também, ó. E aí, alguém? Isso aí chama respiração paradoxal, né? Que ele está respirando com o abdômen expandido. Isso, essa daqui é respiração paradoxal. Também a gente pode falar que ele está em respiração dispneica, esse paciente aqui, tá bom? Ele está em uso de musculatura acessória, né? E uso de musculatura abdominal. Ele está respirando, basicamente ele está respirando pela barriga, que a gente chama também de respiração paradoxal, tá bom? Vamos. Aqui são outros padrões respiratórios, né? Essa daqui é a respiração de um maluco. Ele está dizendo que o hálito está cetônico. Então, esse aqui é um dos padrões respiratórios que a gente viu. A gente já viu esse vídeo, né, que é do BIO, que é dano cerebral grave, esse padrão respiratório, com respiração totalmente anárquica, ele não mantém um padrão. Agora está dispneico, agora está taquipneico, agora está bradipneico, mas ele não mantém nenhum padrão quanto à respiração dele. Isso daqui geralmente é lesão cerebral grave, tá bom? Pois bem. Alguma pergunta, pessoal, com relação à inspeção estática e inspeção dinâmica? Certo. Agora a gente vai começar a tocar no paciente. Tudo a gente estava vendo o funcionamento. Agora a gente vai tocar no paciente. Vai palpá-lo, percuti-lo e auscultá-lo. Na palpação, pessoal, é onde a gente vai ter a gente vai ter informações importantes, né? Com relação a condições de partes moles. Então, sempre vocês vão tentar palpar para ver se tem algum tipo de nodulação que a gente não consegue ver a olho. Porque muitas vezes vocês têm um linfonodo que vocês não conseguem vê-lo. Mas quando vocês vão palpar, você, opa, tem um calo ósseo, opa, tem aqui um linfonodo que eu não estava vendo. Opa, pera bem, ele tem enfisema subcutâneo que eu não estava vendo a olho nu na inspeção. E é para isso que serve a palpação. Então, aqui a gente vai ver partes moles. Vocês têm que palpar a estrutura óssea do paciente, palpar as estruturas musculares dele, para vocês conseguirem
interceptar alguma alteração nessa etapa do exame físico do paciente. Na etapa de palpação, também vocês vão, não é nem ver, vocês vão sentir a expansibilidade torácica. Eu vou apresentar uma manobra para vocês, que é a manobra que a gente faz para palpar a expansibilidade do tórax do paciente. E aumenta a nossa sensibilidade, porque vocês vão ver que se o paciente ele tem alguma fratura de costela, ele está respirando aqui. Mas quando vocês vão lá e tentam palpar, e naquele local lesionado, quando ele vai de encontro à mão de vocês, a expansibilidade reduz. Então a inspeção pode ser que a expansibilidade esteja normal, mas a palpação esteja reduzida. A gente vai sentir o frame do tórax vocal, pedir para o paciente falar aquele põe velho 33, a gente vai já entender o porquê de eu pedir para ele falar 33, frame do brônquio e o frame do pleural. Então, geralmente, como a gente está diante de uma estrutura comparativa e simétrica, a expansibilidade do hemitórax esquerdo ele tem que ser igual à expansibilidade do hemitórax direito. Então, esse já é o nosso ponto de partida. A expansibilidade ela é em caráter comparativo. Então, nessa etapa, a gente vai sentir também, a gente vai sentir, avaliar os movimentos, se os movimentos eles têm sua amplitude normal, se os movimentos eles têm períodos de pausa, porque muitas vezes pode ser que o paciente esteja normal, a olho nu aqui, mas quando você está tocando, você sente a pausa do paciente. E isso é bem verdade, principalmente em pacientes muito obesos, em que a avaliação da expansibilidade ela se torna prejudicada pela camada de tecido adiposo. Eu estou falando de paciente com obesidade mórbida, né? E nessa etapa é onde eu acho a mais importante, né? Que essas alterações de locais, vocês conseguem visualizar não, sentir, né? Porque está palpando, né? O paciente bem melhor. Então, o paciente que eu estou tentando ver a expansibilidade na base dos pulmões dele, se ele tem um derrame pleural, de moderado a mínimo, quando eu vou tentar fazer a expansibilidade à palpação, vocês podem ver que aquela área que tem um derrame, ela vai se movimentar menos do que a outra área. Então, um ponto importante, pessoal, nessa etapa, a etapa anterior, geralmente a gente não fala para o paciente. Né? Eu estou aqui vendo sua frequência respiratória. Aqui não, porque a gente vai pedir para o paciente puxar bem o ar, porque facilita a visualização, ou melhor, não é nem visualização. Eu coloco visualização, essa etapa aqui é sentir, né? Vocês vão observar que ela é melhor a inspiração profunda. Então, vocês, na hora que for a palpação, vocês vão primeiro ver como é o normal e depois vão pedir para o paciente, puxa o ar bem. Porque na inspiração profunda, essas alterações elas ficam melhor perceptíveis, tá bom? Então, seja qual for o local, né, o hemitórax que está acometido, ele vai se expandir menos do que o hemitórax são. Tá certo? Esse daqui, pessoal, é um paciente com enfisema subcutâneo importante. Né? A gente pensa às vezes que é edema, mas foi um paciente que foi submetido a uma drenagem torácica bilateral, né? Fez um pneumotórax espontâneo bilateral, e foi submetido. Tudo isso daqui, pessoal, é ar que está dissecando a musculatura dele. O ar acendeu pela gente, que a gente pensa, isso é obesidade, isso aqui tudo é ar, pessoal, dissecando a musculatura dele. Quando vocês tocam esse paciente, ao olho nu você pensa, isso daqui é obesidade. Mas quando você toca esse paciente, você palpa, você sente as bolinhas de ar escorregando entre os seus dedos, entre a palma da tua mão. Parece que vocês estão apertando um saco cheio de ar. A sensação é essa. Como é que eu sinto isso? A palpação, a inspeção, isso é prejudicado. E vamos lá. Essa manobra aqui é a manobra de rule-out, né? A gente vai já falar mais à frente dela, né? A técnica dela. A gente tenta ver a expansibilidade. Aqui eu vou palpar a expansibilidade do paciente. Né? Então, eu vou tentar fazer ela tanto na região apical e vou tentar fazer ela na base também do pulmão dos pacientes, né? Então, a técnica de expansibilidade, né? Eu vou, para ver a expansibilidade na região apical, eu vou ficar na face, deixa eu ver se o próximo slide, pronto, ele fica bem melhor. Eu vou ficar na face posterior do paciente, né? Geralmente eu peço para ele ficar confortavelmente sentado, né? Tente ficar com o tórax despido, né? E eu vou na linha
na linha vertebral, eu vou colocar minhas mãos no ápice dos hemitórax, dos hemitórax do paciente, e vou colocar o polegar, meus polegares eles vão ter de vir de encontro à linha vertebral do paciente. Aí eu vou pedir, pode respirar, puxa o ar bem. Aí o paciente ele vai. Se o paciente ele tem um hemitórax que está acometido, então vamos supor um paciente com uma pneumonia, né? Então, paciente com tosse, expectoração, está sentindo dor em região de hemitórax direito, você vai lá, auscultou, tem uma área de condensação, tem uma área de estertor crepitante, a gente vai falar o que é isso, alterar de ausculta que vem de base até o terço médio do hemitórax, do hemitórax direito dele. Esse hemitórax direito, quando vocês pedem para ele expandir, geralmente o polegar dele se afasta pouco ou se afasta de forma desproporcional ao afastamento do polegar que está no hemitórax esquerdo. Então, a manobra, ela avaliou como está a expansibilidade desse paciente. Você vai pedir mesmo para ele respirar. Pegou, encontrou os dois polegares de encontro à linha vertebral dele, né? E pede, pode respirar o ar, pode puxar o ar com força. Aí você vê o afastamento dos polegares. Geralmente a área acometida, ou ela se afasta pouco da linha vertebral, ou ela não se move, e só a outra área se movimenta. Mas, professor, por exemplo, em questão desse paciente, se ele fosse uma área discreta em base de hemitórax dele, podia ser que no ápice a expansibilidade tivesse preservada. Aí a gente vai avaliar na base. Então, vocês vão pegar ao longo do gradil costal do paciente, né? Mesma manobra, segurando a base do tórax, palpando a base do tórax do paciente. Os polegares de vocês vão de encontro à linha vertebral, tá certo? E vocês vão pedir para o paciente, puxe o ar, respire fundo. Aí vocês vão ver como está o comportamento do afastamento dos dedos de vocês. No paciente em questão da pneumonia, como está o hemitórax direito acometido, ou o dedo dele vai se afastar pouco da linha vertebral, ou não vai se movimentar com relação ao outro dedo, tá bom? Então, expansibilidade diminuída a palpação no hemitórax direito, nesse caso. Mas a gente também pode ver região anterior, né? Na região anterior, pessoal, ao longo da linha mamilar, né, que vocês vão tentar fazer, né, principalmente tentando palpar o quadrante médio do paciente, vocês vão com as duas palmas da mão, ao longo da linha hemiclavicular, né, vocês vão pedir para ele respirar. Porque se esse paciente ele tem uma fratura de costela, na hora que a costela lesionada vai de encontro à palma da mão de vocês, ele diminui a expansibilidade dele. Então, às vezes pode ser que a expansibilidade esteja preservada a inspeção, mas ela esteja alterada a palpação. Frame do tórax vocal, pessoal. Pra gente, na hora que vocês forem ausculta, frame do tórax vocal, entendam que o meu sistema respiratório, com a caixa torácica, ele funciona como um sistema de reverberação, né? É um sistema de transmissão de som. Então, o som que eu produzo, né, nas minhas cordas vocais, né, pelo fechamento e abertura das cordas vocais de forma sincrônica e o ar passando, ele reverbera ao longo da minha via aérea, ele vai até as porções finais da via aérea, né? Então, ele vai traqueia, brônquio, bronquíolos, chega lá no alvéolo, é distribuído para o músculo, né? E eu consigo sentir isso ao longo da palpação. Eu peço para o paciente falar palavras ricas em consoantes, porque isso vai vibrar mais. Então eu peço para ele falar um 33. Na hora que ele fala 33, isso vai vibrar ao longo das cordas e eu vou sentir o frame do tórax vocal. Mas, professor, isso é importante? Pessoal. Porque a gente vai ver que o som ele é melhor distribuído em meio sólido ou líquido, quando comparado ao ar. E isso tem implicações importantes em alguns achados. Então, aquele mesmo paciente que eu falei anteriormente da síndrome pulmonar, né, que era o paciente que estava com a suspeita de pneumonia. Se você auscultou alteração no terço inferior e terço médio de hemitórax direito, provavelmente, aquilo ali deve estar repleto de catarro, pus, o que seja aquele tórax ali. O ar, quando ele vibra nessa região, que é um líquido, o frame do tórax vocal vai estar alterado. Geralmente ele vai estar
elevado, o frame torácico vocal vai estar aumentado quando vocês comparam com o outro lado. Então, áreas de avaliação do frame torácico vocal. Ao longo da linha hemiclavicular e ao longo da linha axilar anterior e axilar média. Lembrem-se que o frame torácico vocal ele deve ser avaliado em caráter comparativo. Então, vi aqui, senti aqui, senti aqui, senti aqui, palpei aqui, palpei aqui. Evitem, porque às vezes o estudante ele não, vou logo só aqui, vou escutar tudo aqui, e depois vou para o outro lado. Você às vezes se esquece. Então, sempre comparem um lado com o outro. E o frame torácico vocal também ele deve ser avaliado, né, ao longo da linha. Que linha é essa daqui, pessoal? Oi? Ele falou aí o nome da linha? Hemiclavicular posterior, né? É interescapular, viu? Então, ao longo da linha interescapular e na linha axilar posterior, vocês vão também palpar o frame torácico e pedir menos. 33, 33. Então, o paciente fala 33, o ar é para ele se distribuir, o ar ele vai se distribuindo. Então, vai lá das cordas vocais do paciente, traqueia, bronquíolos, até chegar na porção terminal, que é pele, onde você vai palpar o frame torácico vocal. Algumas considerações importantes, pessoal. O frame torácico vocal ele vai ser melhor palpável no hemitórax direito. E ele pode estar diminuído em próximo à região Deus do céu, external, próxima à região external e hemitórax esquerdo. Por quê? Lembrem-se que o pulmão, o pulmão esquerdo, ele vai abarcar o coração. Então, essa área do coração pode fazer com que o frame torácico vocal esteja diminuído. Tá certo? Esse é um ponto principal. Ele vai ser melhor distribuído em meios sólidos, né? E ele depende de permeabilidade de vias aéreas. Isso daqui é outro ponto importante. Vamos supor que uma criança, se vocês conseguirem fazer a façanha de pedir para ela fazer 33, sendo que ela engoliu um corpo estranho, e esse corpo estranho está obstruindo o brônquio fonte esquerdo dela. Então está totalmente obstruído aqui o brônquio fonte esquerdo dela. Como é que vai ser o comportamento do frame torácico vocal? Vocês acham que ele vai estar diminuído, ausente ou aumentado? Oi? Ausente? Alguém dá outra palavra? Ela falou 33. Você está aqui palpando 33. Oi? Concordo com as duas, diminuído ou ausente, porque lembrem-se que o frame torácico vocal ele depende de quê? Permeabilidade de via aérea. Então, se essa via aérea está obstruída, o ar não vai ter para passar aqui, não vai ter o que se transmita para cá. Então, o frame torácico vocal depende de permeabilidade de aérea. Então, nesse caso, o frame torácico vocal ele vai estar diminuído ou ausente. Agora, vamos supor que esse paciente, essa criança, tratou, fez uma broncoscopia, tirou o corpo estranho que estava obstruindo lá o broncofonte esquerdo dela, ela retorna para o serviço. Né? Retorna para o serviço depois de uns 6 meses. Tosse, febre, tosse produtiva, mucopurulenta, e a ausculta está alterada ao longo de terço médio e terço inferior de hemitórax direito. Vocês acham que o frame torácico vocal vai estar aumentado, diminuído ou ausente? Aumentado. Perde a via aérea dela. Só que o problema é que está tudo tomado de secreção. Catarro, pus, o que seja. Então, o ar, ele vai chegar, o som ele vai ser transmitido para essa área que está repleta de secreção do que seja, e ele vai se transmitir melhor. O frame torácico vocal vai estar aumentado. Tá bom? Então, o frame torácico vocal vai estar diminuído ou ausente nas obstruções brônquicas e efeitos de barreira e vai estar aumentado nas condensações. Outro ponto importante, pessoal, é com relação à percussão. Né? Então, como eu falei para vocês, a caixa torácica ela é uma caixa de ressonância. Né? Então, o que vai acontecer nessa caixa torácica? Né?
Então, essa ressonância, né, ela vai ter, a gente vai ter partes moles e vai ter o coado. E eu vou percutir essa região de caixa torácica. O som, né, eu vou usar, geralmente, pessoal, eu uso meu terceiro quirodáctilo, eu uso a porção distal e média da falange, né, e vou chicotear, né, com o meu dedo, né, o terceiro também eu vou chicotear essa área. O som, pessoal, é para ele ser um som claro, pulmonar. O que é que acontece, pessoal? Se eu vou percutir o quinto espaço intercostal direito, o som ele vai ter um som de maciçez, porque eu estou percutindo um som sólido, né? Ao longo do terceiro espaço intercostal, principalmente no hemitórax esquerdo, posso também ter um som de maciçez, porque ali está o coração. Aqui eu vou ter padrões de, deixa eu ver aqui, ó, zonas de percussão, né? Então, é ao longo da linha hemiclavicular, da linha interescapular e da linha axilar média. Sempre eu vou comparar um lado com o outro. Aqui são padrões de sons. Né? Então, a gente vai ter sons com padrões de maciçez pétrea, né? A gente vai ter essa maciçez pétrea, pessoal, geralmente é quando eu estou percutindo áreas bem sólidas. Né? Vocês podem até percutir a coxa de vocês, é um som de maciçez pétrea. Algumas situações patológicas, paciente com grandes massas pulmonares, um tumor com uma massa pulmonar intensa. Paciente com derrame pleural extenso pode ter um som de maciçez ou de maciçez pétrea, a percussão. Som de maciçez é quando eu estou percutindo órgãos sólidos, fígado, é um som de maciçez. Um som claro atimpânico, né, que é um som claro pulmonar, é o pulmão ístido. Né? Aí vem uma diferenciação. Né? A gente tem hipersonoridade, né, e timpanismo. A hipersonoridade, pessoal, geralmente a gente não consegue observar em situações nenhuma. Né? Mas existe algumas situações de pneu peritônio. O paciente teve uma úlcera gástrica que rompeu e está formando um pneu peritônio. A barriga do paciente é como se fosse um balão mesmo, cheio de ar. Ali é um som que parece que você está percutindo um tambor. O som de timpanismo, que é um som mais, tem uma intensidade mais alta, é uma nota mais aguda, geralmente é a bochecha de vocês quando está preenchida de ar. Né? Antes de sair, pessoal, eu acho que eu vou virar bem aqui. Alguns colegas homens, não vou nem pedir para se despedir, não. Pode só sentar bem aqui, para escrever bem aqui. Aí, agora quem está em casa não vai escutar direito, não. Alguém pode, por favor, pode vir aqui. Está explicando que os que estão em casa, infelizmente. Né? Então, pode sentar aqui. Eu não tenho nada. Então, pessoal, não vai cair. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar melhor aqui. Então, primeiro, expansibilidade da palpação. Hoje é melhor que o pessoal que está em casa. Então, expansibilidade da palpação. Peguei um lápis, os hemitórax do filme. Não estou vendo, né? Veremos. Foi? Tá, eu tá vendo. Então, peguei, né, com a palma da mão, peguei nos lápis de ambos os hemitórax dele, linha vertebral, e vou pedir encostar meus polegares contra a linha vertebral dele. Marcos, pode puxar o ar com força, vai. Olha aí. Solta. De novo. Palpação, pessoal, é pedir mesmo para o paciente fazer manobras de respiração profunda. De novo. Então, o polegar está se distanciando de forma equidistante de um com relação ao outro da linha vertebral. Palpar o grade encostal dele. Então, vou lá, Marcos. Respirei de novo lá. Isso, pode puxar o ar. De novo, pode puxar o ar. Então, o polegar está se afastando da linha vertebral dele. Agora nós vamos virar aqui para o pessoal ver que a palpação também vai ter. Então, essa mesma manobra, vou usar a linha interestacular. A linha interestacular. Eu sei como começa a linha. Mas isso dá uma raiva. Linha external dele. Então, linha external dele, vou usar como base. Aqui nesse ponto, pessoal, vai lá, respira. Fraturas de costela, se ele tivesse, na hora que tem a fratura de costela, vai encontrar a palma da minha mão e vocês vão perceber que a expansão está diminuída na área cometida. Agora vamos lá. A camisa vai ficar mais
complicado. Mas na prática, a gente pede, geralmente a gente peça para os monitores escolherem como, né? Então, para eles tirarem essa lista, fica melhor para a gente avaliar. Fala lá, tem mesa lá. Essa etapa vou fazer ao longo da região posterior dele. Percussão, pessoal. Ó, posterior dele, o outro. Deu para perceber, isso é um som tipo, isso é um som claro, pulmonar. Olha como é diferente. Um som de maciçez perto, permitindo a coxa dele. Agora vamos supor, não é o seu caso, graças a Deus, que o Marco tivesse uma pulmonação no pulmão dele. Mas se uma massa que está tomando todo o tórax dele, o som é isso. Pensa um som claro, pulmonar. Vamos ao longo do quinto espaço intercortal direito. É diferente, som. O que eu estou percutindo aqui ao longo do espaço intercortal dele? Um só. Som de timpanismo máximo. Esse é um som timpânico. Estou percutindo uma área cheia de ar. Como se eu tivesse um pneu no pectônio, ou perdão, pneu pectônio na barriga, pneu motórico. Esse é um som timpânico. Essa é uma coisa. Dá-se no espaço, ao longo do espaço vitral. Por quê? Que tem na base do meritório esquerdo, que às vezes pode ter um som de timpanismo. No espaço vitral. Então, você está percutindo a agulha gástrica dele. Tá bom? Então, essas são as etapas, pessoal. Palpação, freio tóraco vocal, percussão. Isso vocês vão ter que fazer nas práticas de vocês. Eu vou cobrar nas práticas, tá bom? E agora a gente vai para a última etapa, que é a ausculta pulmonar. Vamos voltar agora, infelizmente está em casa, né? Oi, pode falar. Oi? É treinar, pessoal. Um pouco digital encontrando a outra, viu? No início vocês metem o dedo de vocês, o meu já está até depois, mas depois. Obrigado, viu, pela ajuda. Pode. Alô, pessoal, desculpa aí, mas é porque eu aproveitei aqui que a gente está no. É porque são períodos e períodos que tudo está sendo uma aula só online, o aluno fica só imaginando, meu Deus, aquela coisa de parece mais um estudo filosófico. Vamos lá, pessoal, estetoscópio. Então, antes de partir para a ausculta pulmonar, o estetoscópio é uma ferramenta importantíssima. Pode ser que com o tempo eu não esteja mais falando do estetoscópio, sim do ultrassom, né? Hoje, com ultrassom, dá para a gente avaliar muita coisa na ultrassonografia, né? Mas é uma ferramenta importantíssima, que a gente tem muitos dados semiológicos, é o estetoscópio. O estetoscópio, classicamente, ele vai ser dividido em 7 partes. A gente vai ter as olivas, as hastes, uma barra reguladora de tensão, um tubo de plástico. Alguns, ele só vai ter a região do diafragma, né, no corpo dele, que é a área maior. Existem outros que eles vão ter a campânula, que é uma área menorzinha, que fica um diafragma menor. Ele é muito bom para a gente ter acesso à região cervical do paciente, né? Existem estetoscópios e estetoscópios. Quem tem condição e pode investir, né? Pode comprar. O meu sempre me serviu de marcas bem comunzinhas, sempre me serviu muito bem, obrigado. Mas existem outros chiquérrimos, né? Que alguns colegas têm. Um colega meu, chiquérrimo, me mostrou um que eu fiquei abismado. O estetoscópio dele, ele se comunica com Bluetooth num aplicativo, ele consegue gravar o que ele está escutando e pasme. Tinha até abafador de ruído, aquela tecnologia de isolamento de ruído que vem em alguns fones de ouvido mais modernos. Rapaz, pro HUT para as práticas, é maca passando, paciente gritando, outro parando e tudo. É excelente, parece que você está num ambiente de calmaria total, escutando ali tudo isolado, né? Mas isso tem um preço, né, pessoal? Era um estetoscópio da caixa de uns R$6.000, né? Um dia, né? Vocês chegam lá, vocês vão comprar de 10 deles logo, né? Então vamos lá, pessoal. Zonas de ausculta, né? Mesmo princípio que a gente usou para as áreas de percussão, né? E áreas de palpação, ao longo das linhas hemiclaviculares, na região anterior, na região posterior, a linha interescapular, e na região lateral, a linha axilar média. Lembrando que tudo é em caráter comparativo. Então,
Auscultou de um lado, auscultou do outro. Auscultou de um lado, auscultou do outro lado. A gente vai ter na literatura alguns sons. Pode ser que, dependendo de literatura para literatura, mude a nomenclatura, né? Mas a gente vai ter 3 sons descritos, né, que são os sons normais, né, que a gente vai falar som bronquial, som broncovesicular e murmúrio vesicular. Eles são englobados nos sons fisiológicos ou sons pulmonares normais. Algumas literaturas colocam até essa nomenclatura. Aqui é o que é normal que vocês podem ouvir. O primeiro de todos, pessoal, é o som bronquial. Acho que fica melhor quando eu coloco o som para a gente ouvir e discutir em cima dele, né? Então, ponto 1, pessoal, com relação a esse som. É um som que deu para perceber que ele é um som alto, né? Esse som, além de ser um som alto, pessoal, ele vai ser melhor escutado ao longo da linha que sombreia a traqueia. Vocês podem também ouvi-lo na região cervical do paciente, vocês podem ouvir esse som. Geralmente ele é um som normal, mas em pacientes com queixa e história patológica, história da doença atual alterada, esse paciente, se você ouvir esse som na periferia, né, principalmente em base de hemitórax, ele pode se relacionar com alterações patológicas. Então, esse som ele tem essa consideração. Nem sempre ele é só fisiológico. A fase inspiratória, ela é basicamente igual à fase expiratória. A gente quase nem consegue distinguir, né, fase inspiratória de fase expiratória. E ele tem, pessoal, uma pausa que é até bem discreta, quase imperceptível, né, entre fase inspiratória e fase expiratória. Tá certo? Mas o que chama a atenção dele é esse som, né? Um som mais alto, né? Você consegue observá-lo não, consegue auscultá-lo melhor na região cervical, né? E junto com isso, pessoal, é um som que nem sempre ele pode significar só fisiologia, só um som fisiológico. Se o paciente está com queixa de alteração, né? Tem uma história da doença atual compatível com a pneumopatia, se você auscultar esse som em periferia, ele pode ser relacionado com um som patológico. Esse daqui é o som bronquial. É um som que está sendo produzido ali por traqueia. Basicamente é o ar passando nas traqueias do paciente, né? Na traqueia, né? Como se o paciente tivesse 1 milhão de traqueias. Som broncovesicular, pessoal. O som broncovesicular, pessoal, ele é um som já médio, né? Aqui a gente não vai ter pausa entre fase inspiratória e fase expiratória, né? E a fase inspiratória é igual à fase expiratória, né?
Então, esse som aqui, que é o que eu carinhosamente chamo de som do Darth Vader, ele, pessoal, cadê? Ele aqui, ele tem essa característica. Ele é um som que a gente vai melhor escutá-lo, né? Ao longo de terço superior e às vezes terço médio de ambos os hemitórax, mas eu posso ouvir ele ao longo de toda a linha hemiclavicular e de toda a linha interescapular. Ele é um som fisiológico, esse som aqui. Perceba que esse daqui ele já não tem pausa nenhuma entre fase inspiratória e fase expiratória. E a proporção entre fase inspiratória e fase expiratória é igual. Tanto fase inspiratória como fase expiratória, a duração é igual nesse som aqui. Por fim, o muro vesicular. Vou passar o som aqui e depois a gente discute ele, viu? Esse daqui ele tem características bem interessantes também. Esse som aqui, pessoal, é o som que, esse aqui é o murmúrio vesicular, né? Esse aqui é o som que mais vocês podem encontrar, né, distribuído ao longo de todo o hemitórax, né? Ambos os hemitórax, né? Ele é mais suave. Esse daqui eu acho ele mais fácil de distingui-lo dos demais, né? Percebam que a fase inspiratória dele é consideravelmente maior do que a fase expiratória dele, né? Algumas situações, pessoal, esse som ele pode estar ausente ou diminuído, como nos efeitos de barreira. É mais ou menos o mesmo comportamento do frêmito tóraco-vocal, que ele precisa de via aérea pérvia para a gente poder auscultá-lo. Mas a gente também tem alguns sons. Aqui é só um quadro, né? Aqui, pessoal, aqui foi o módulo preguiça ativado total. Eu só tirei uma cópia do Bates, né? Aqui é um resumo de todos os sons que a gente viu, né? Sendo que, lembra que o Bates, ele considera, nessa classificação que a gente viu anteriormente, o som ele é considerado ter um som bronquiotraqueal. Aqui o Bates, ele considera um som traqueal pleno, né? Um som propriamente só traqueal, que é o som que a gente vai escutar principalmente em região cervical. Aqui está só um compilado de tudo que a gente viu nos slides anteriores, tá certo? Mas a gente vai ter alterações, né, que são os ruídos adventícios. São sons que eles são produzidos em situações patológicas. Eles são classificados em sons contínuos e descontínuos. Os sons contínuos, pessoal, são sons que eles vão ter um caráter de musicalidade, né? Eles são sons com duração maior do que 250 milissegundos.
E o que a gente vai ter, eles são sons mais graves ou com comportamento mais agudo. Eu acho eles mais fáceis de a gente conseguir. Quando vocês ouvem um ronco, muito dificilmente vocês vão confundir novamente um sibilo, muito dificilmente. A gente vai ter o ronco, né? Que nesse daqui o som geralmente ele é originado por eventos que estão turbilhonando em vias aéreas. Um dos mecanismos de aparecimento dele, né? Do ronco, às vezes pode ser via aérea obstruída ou semi-obstruída, né? E o que vai acontecer nesse padrão de som? Vou pegar aqui minha... ronco. Então, alguma coisa está estreitando a via aérea, geralmente é a via aérea superior ou de região de brônquios, secreção, um paciente sequelado de AVC que está com dificuldade de manter o toalete brônquio, está com dificuldade de deglutir ou de expectorar adequadamente, tem saliva se acumulando em via aérea superior. Então, alguma coisa está obstruindo essa, não é nem obstruindo, mas sim obstruindo essa via aérea, o ar está passando, criando um caráter explosivo nessa secreção e gerando esse som. Esse aqui é o ronco. O sibilo, o mecanismo já é o contrário, é um som bem mais agudo, né? Em que a gente vai ter um estreitamento de brônquios e bronquíolos. Então, a asma, que é um exemplo bem que a gente usa muito, o paciente ele vai ter um processo inflamatório, então eu tenho um brônquio ou um bronquíolo que tem comporta esse diâmetro, quando ele está inflamado, ele vai gerar esse diâmetro aqui. Então, aí ele vai passar nesse diâmetro mais estreito e vai gerar esse som característico, que é o sibilo. Lembrando que esses sons eles podem ser tanto de fase inspiratória como de fase expiratória. Os sons descontínuos, que eles não têm esse caráter. Lembra que o outro não, ele tinha um caráter mais constante, um caráter de musicalidade. Aqui não, a gente tem um caráter totalmente anárquico, né? Aqui são vias aéreas, o mecanismo dele é um pouco assim controverso, mas o que acredita-se é que é mecanismo de reabertura súbita e sucessiva de pequenas vias aéreas. Geralmente esse som aqui, ele vai ser oriundo de um parênquima pulmonar que está repleto de condensação, secreção, pus. Então, o ar ele vai passar naquela pequena via aérea ali, aquele amontoado de alvéola ali, turbilhonar naquela secreção e gerar seus sons característicos. A gente tem dois tipos de sons. As crepitações finas, que elas têm maior duração, são pouco intensas, mas elas são agudas, e a gente tem as crepitações grosseiras, né? Que elas têm uma menor duração, só que elas são bem mais graves e mais intensas. Então, aqui a gente tem uma crepitação fina. Então, um paciente com edema... Professor, então sibilo é só na asma, então um paciente que está fazendo uma pneumonia, ele pode ter sibilo? Pode, pessoal. Se a condensação está tomando um brônquio estreitando uma via aérea mais calibrosa, ele pode sibilar esse paciente. Uma coisa só não aparece numa doença, tá certo? Vocês podem ouvir esse som em um paciente com edema agudo de pulmão, em que o parênquima pulmonar dele está sendo tomado por congestão e por líquido. Esse paciente ele pode sibilar, como também, que é o mais comum, a gente encontrar uma crepitação fina. Então, aqui uma crepitação fina. Uma crepitação grosseira.
Então, pessoal, professor, aqui a dica que eu dou para vocês, vou logo, a gente vê logo o outro, né? Aí depois eu vou falar. Alguns sons, eles não são oriundos nem de brônquio, nem de traqueia, nem de parênquima pulmonar. Eles são oriundos da pleura. Então, a pleura está inflamada pelo processo que seja, um processo infeccioso, um processo autoimune. Ela vai fazer um processo de atrito e a gente vai ter um som que é o atrito pleural, que esse mecanismo já é um mecanismo de fricção entre os floretes pleurais inflamados. O que eu ia falar, professor? E aí, pessoal? Essa aula é uma aula introduzindo para vocês esses sons. Sugiro, primeiro, se habituar ao que é normal. Então, pegar o estetoscópio de vocês, escutar o pai, a mãe, o irmão, e vocês se habituarem. Reconhecer bem um som traqueal, reconhecer bem um som broncovesicular, reconhecer bem um murmúrio vesicular. As alterações patológicas é prática mesmo, é auscultar e distinguindo e educando o ouvido de vocês. Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, né, que é o YouTube. Todos esses vídeos aqui eu peguei do YouTube. Então, todos esses vídeos aqui. Então, hoje está muito bom, que vocês podem ir lá e sibilo, asma, está lá um som de sibilo. Estertor, crepitante, grosseiro. Você vai lá, bota fone de ouvidozinho e fica ouvindo. E ali você vai habituando o teu ouvido e educando o teu ouvido a escutar esse tipo de som. Para quando você chegar na prática, você, professor, acho que eu estou ouvindo aqui um ronco. Opa, vamos ver aqui. O senhor acha que isso aqui é um estertor crepitante? Não, mas percebe aí que ele é um som mais agudo, um som com a intensidade. E é desse jeito, pessoal. É educando o ouvido de vocês. E só tem uma coisa, pessoal. É treinando e com muita prática. Tá certo? Aqui, pessoal, a gente ainda vai para a última etapa, né? Que é a ausculta da voz. Lembra que a gente palpou a voz, que é o frame 33. A gente vai pedir para o paciente falar, fala 33, né? Então, aqui a gente vai auscultar o frame do tórax vocal. O paciente, ele fala 33, o som é para ser um som normal, você tende a auscultar com as palavras distintas, na tonalidade normal, né? Se tiver consolidação, se tiver uma área de consolidação, esse som ele vai estar aumentado. E muitas vezes você nem distingue adequadamente quando o paciente tem um estertor crepitante naquela zona ali, que é uma zona de condensação no hemitórax dele. Muito provavelmente você não vai conseguir distinguir adequadamente as palavras que ele está falando, né? E o som ele pode vir aumentado, né? Se tiver obstrução, lembre-se que é o mesmo princípio da frente tóraco-vocal. Se ele tem um mecanismo de obstrução, o som ele vai estar diminuído ou vai estar ausente, a ausculta da voz. Aqui é pedir para o paciente falar, fale 33, e você vai auscultando a voz do paciente. Aqui, pessoal, é a descrição de um exame físico normal, contém inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Então, a inspeção é estática, tórax de forma normal, sem alterações de partes moles e ósseas, sem abalamentos e retrações. Dinâmica, você diz a frequência respiratória, mas isso daqui pode ficar nos sinais vitais também, né? Ritmo regular e sincrônico, com os movimentos abdominais, expansibilidade preservada e simétrica, ausência de restrições. Palpação, sensibilidade conservada, isso daqui vai ficar lá quando você estiver pagando semiologia neurológica, né? Ausência de contratura ou atrofia muscular, ausência de efizema subcutâneo, calos ósseos, expansibilidade conservada e simétrica, frame tóraco-vocal normo-distribuída, né? Porque lembra que a gente tem que a palpação, que é a etapa do frame tóraco-vocal. Percussão, som claro pulmonar presente, simétrico. Submersão hepática a partir do quinto espaço intercostal direito. Mobilidade dos limites pulmonares preservada. Ausculta, murmúrio vesicular presente, norma distribuída, ausência de ruídos adventícios, ausculta da voz normal. Essa aqui é a descrição de um exame semiológico do aparelho respiratório normal. Bom? Então, pessoal, terminei bem no horário. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, só reforçando para os colegas que estão em casa, quinta-feira, desejo uma boa prova com o professor Eugênio. Nós não teremos, o horário da nossa aula teórica vai ser reservado para a prova do professor Eugênio, tá bom? E a gente não vai ter prática também, tá certo, Ana? Já conversei com a Ana, ela já reviu toda a ordem dos grupos.
porque o professor Eugênio disse que alguns alunos foram questioná-lo, né? Eu, não, professor, sem problema nenhum, tá certo? Aí todo mundo só se dedica para a prova dele no dia, viu, pessoal?